Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos lá para mais uma conversa de domingo. E claro, né gente, não esquece de dar o like lá, tá bom? Não custa nada e ajuda muito a gente aqui. Então, pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma questão assim, bem pertinente nas nossas vidas, né? Que é o enfrentamento dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Como que você tem encarado na sua vida a questão dos problemas? Você foge ou você enfrenta? Eu tenho visto muita gente que acaba tendo atitudes que a gente pode chamar atitudes infantis. E às vezes quando a gente fala isso, quando a gente escuta de um profissional que você está sendo infantil, às vezes a gente fica assim um pouco chateado e não entende o que ele está falando. O que é isso? É isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Todos nós, né, temos essa nossa criança interna. E o que é a criança interna? Quais são os comportamentos infantis? É quando a gente, na nossa vida agora como adultos, não conseguimos tomar decisões, quando a gente fica muito indeciso, quando a gente embirra numa situação, quando a gente não consegue se posicionar. E principalmente em relação quando a gente está passando um problema, quando a gente tem uma dificuldade maior. Porque quando eu tenho um problema, e eu como uma pessoa adulta e dentro de uma atitude adulta, eu vou ter que tomar uma decisão, né? De sim ou de não. Eu não vou ficar em cima do muro. Então, quando eu consigo olhar para o problema, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Eu tenho uma dificuldade interna aqui, um problema meu, às vezes até um problema de saúde de um membro da minha família. Principalmente quando são problemas emocionais ou até mentais, as pessoas relutam e têm assim uma dificuldade muito grande em aceitar o problema desse teu ente querido, não é verdade? Ficam assim, uns sentem vergonha, que é uma coisa tão triste, né, quando a pessoa chega nesse ponto, porque tem pessoas que têm vergonha, que se sentem mal, que se sentem assim, pressionados pela sociedade, pelas pessoas, pelo fato de você ter uma pessoa com um problema emocional ou um problema mental. Existe, isso não é balela. E outras que assim tentam camuflar tudo isso e ignorar o problema, colocam tudo debaixo do pano. Não, porque não é, porque uns ainda chegam no ponto de achar que porque é mimado, porque é frescura, porque é isso, porque é aquilo, enfim. Vocês já devem ter ouvido essas coisas. E aí, a atitude de um adulto, de uma pessoa com uma certa coerência, que é o que a gente imagina que a gente deve ter, né? Vai lá e enfrenta, aceita esse teu ente querido com o problema que ele tem, com as dificuldades que ele tem, com os limites que ele tem, ou vai procurar os recursos corretos, né? Ou se você tem dúvida no recurso que te indicam, né? Você vai até lá e vê se aquilo é adequado ou não e acompanha de uma forma com coerência, sabendo que seu ente querido, ele tem possibilidades e que ele vai até um certo ponto e você tem que aceitar isso para que a vida flua e você tenha assim plenitude e felicidade dentro do que é. E não ficar camuflando ou fugindo, né? Tem pessoas que fogem, ignoram totalmente o problema e vão buscar outras coisas para fazer. Às vezes vão para um voluntariado, às vezes vão para missões, enfim, N coisas, né? Que as pessoas correm para fazer justamente para fugir do problema. Desde quando você tem a crise interna lá dentro de casa, ser totalmente trabalhada e vivenciada com todas as dificuldades, todos os sofrimentos e as tristezas que existe dentro de um quadro desse, você vai e foge, você vai para um outro lugar onde você vai prestar um serviço. E que aí você se ilude, né? Porque você, claro, você nunca vai estar plena dentro dessa outra atividade. Porque você deixou a sua dificuldade em casa, o seu problema está lá, está real, né? Quando você abre a porta, o problema está lá escancarado. E isso eu estou falando de um problema assim, de um ente querido, de um problema emocional ou mental que tenha dentro de casa. Mas pode não ser esse, pode ser qualquer outro problema. Problemas de relacionamentos internos dentro de casa, né?
Quantos que a gente não sabe que lá fora é uma bênção, nossa, é uma pessoa maravilhosa, mas quando chega dentro de casa, nossa senhora, é uma peste, né? É uma peste porque vive no seu mundo, se isola, não tem diálogo, não tem tempo para o relacionamento. Então, gente, o mundo está tão cheio de pessoas assim, né? Então, quando a gente fala muito sobre a questão de você não perder a sua essência, de você ser autêntico, de você trabalhar todos esses verdadeiros sentimentos, e tudo isso começa dentro de casa, né? Às vezes a gente sempre pensa lá fora, mas é dentro de casa que a gente tem que acertar essas arestas, né? Começar a trabalhar isso, essa nossa postura adulta, porque isso acontece com todos nós, essa criança que existe em todos nós. Então, assim, os nossos comportamentos, assim, todo mundo tem. Quantas vezes a gente não embirra, a gente fica lá igual criança birrenta, né, batendo o pé, né? A gente só não deita no chão e fica esperneando como uma criança, porque aí também era um pouco demais, né? Mas a gente reluta, a gente fica sempre procurando alguém que dê o suporte, como os nossos pais nos deram quando a gente tinha uma certa dificuldade, ou a gente como pai e mãe, que quando a gente tem um filho pequeno, dependendo da fase, quando ele tem alguma dificuldade, às vezes a gente tem que sentar com ele, conversar, explicar, direcionar para ele poder digerir toda aquela dificuldade que ele está tendo e tomar uma decisão, não é verdade? Que é assim que as coisas acontecem. Então, na vida adulta, isso vai em outra dimensão. Só que aí a gente encontra as pessoas aí no mundo, né, perdidas, desiludidas, que não conseguem tomar decisões, que vivem sempre no suporte materno ou paterno e, enfim, pessoas que têm os seus altos e baixos. Não é isso que a gente encontra nesse mundão de Deus aí, né? Então a gente tem que... O recadinho de hoje é esse, de você assumir que você tem essa criança interna aqui dentro e que quando ela está querendo imperar em você, quando ela está querendo tomar o espaço que não é dela, porque agora você já é um adulto, você consiga driblar tudo isso e consiga perceber que ela está querendo dominar e que agora você não está mais nessa fase, você já é um adulto. Então, gente, isso é muito importante. Parece bobo, parece que isso é irreal, mas começa a fazer um flashback da sua vida e se inteirar e tomar atento nessas questões para que a gente consiga viver um mundo melhor. O amadurecimento e o conhecimento, ele vai chegando aos poucos, né? As coisas não acontecem assim da noite para o dia. E a gente tem que ir se apoderando disso e buscando, claro, né? Claro, se eu quero conhecer melhor, se eu quero viver melhor, se eu quero ter essa autenticidade, né? Ser realmente verdadeiro, fluir dentro de mim o que eu sou realmente, sem medos, né? Porque até o medo da gente dizer não, né? Porque a gente tem medo de não ser aceito. Isso é um comportamento infantil dos jovens, né? Que querem o grupo, que tem que estar no grupo e tem medo de dizer não, porque senão eles vão ser excluídos, né? E quantas vezes nós temos esse comportamento na nossa vida? Né? Porque a gente tem que ser aceito, porque a gente tem que estar naquele grupo, porque a gente tem que ter aqueles contatos, aquelas amizades. Não é assim? Então pensem nisso com carinho e comecem a ver que tudo isso acontece com cada um de nós, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um com a sua dificuldade, mas acontece e a gente tem que ir digerindo tudo isso. E quando a gente não consegue, gente, busquem ajuda, conversem mais, não tenham medo de se expor e de se colocar, claro, com a pessoa certa, né? Porque também a gente não abre o nosso livro da vida para qualquer pessoa, mas assim, que a gente consiga buscar a ajuda certa sempre, porque é a única forma que a gente tem de viver melhor, né? Da gente conseguir amadurecer e ter passos mais coerentes na nossa vida, para que a gente não se machuque tanto, porque os sofrimentos, os problemas estão aí e ninguém passa sem, né? Todos têm as suas cruzes, mas tudo tem uma solução. E a gente tem que buscar essa coragem desse enfrentamento da vida, né? Com esperança, com luta e com a certeza da vitória, né? Porque a gente tem fé e esse Deus maravilhoso que nos criou, né? Tá sempre perto da gente. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que pedir ajuda, não só dele, mas aqui também, com as pessoas que
que podem nos ajudar, que claro que tem sempre a mão dele, que cruza o nosso caminho. É só uma questão de perceber, tá bom? Então esse é um recado, né, que eu tinha para dar para hoje, e claro que eu não podia deixar de dar um feliz Dia das Mães, que vocês sejam realmente pessoas lindas e abençoadas por Deus, já o são, né? E eu quero deixar um carinho especial a todas, né? A minha já está lá no céu e eu sei que ela está lá, como eu digo, nas nuvens, balançando as perninhas num lugar de paz e de amor. Então, tenham um dia maravilhoso em família e feliz Dia da Mãe, porque vocês e nós, né? Eu também, graças a Deus me incluo nessa, somos pessoas agraciadas pela vida. Um grande abraço, segue a tua história e deixa seu like lá, não custa nada, tá? Vai ser bom pra mim.